pessoa muito encantadora do Evangelho, que sempre me emocionou. Eu sempre senti muita emoção em estudar, falar, entender sobre Maria de Magdala, a nossa Maria Madalena. E eu quero aqui compartilhar com vocês que os estudos dessa vez me encantaram ainda muito mais, porque eu fui descobrindo outras coisas a respeito de Maria Madalena, as quais me emocionaram muito, muito mesmo. E eu fiquei muito feliz pelo desafio de estar aqui à frente, que eu acho que a coisa mais difícil é essa, e o mais prazeroso é o compromisso, né, e a oportunidade que a gente tem de estar fazendo pesquisas, de estudando, de enriquecendo as nossas experiências, estreitando ainda mais com o Evangelho. E quando eu fui começar a estudar Madalena, eu fiquei pensando assim, e gostaria também de perguntar a vocês, quando falam-se Maria Madalena, de quem vocês pensam? O que vocês pensam pela primeira vez? Maria Madalena. Alguém poderia, só uma pessoa me falar assim? Quem foi Maria Madalena? Você liga Maria Madalena a quê? Alguém? A prostituição. Gente, eu acho que isso é o mais comum, né? Maria Madalena foi a prostituta que foi curada e que abdicou uma vida completamente difícil. Eu chamo de difícil quando falar dessa vida. Eu não gosto de falar certas coisas, eu falo uma vida extremamente difícil. E se entregou a Jesus, ao Evangelho, e foi ser a seguidora de Cristo Jesus. É assim que a gente pensa em Madalena. Mas eu já construí uma outra ideia a respeito de Madalena. Quando alguém me falar de Maria Madalena, eu vou pensar na que trouxe a boa nova. Ela trouxe a melhor mensagem que nós poderíamos receber em nossas vidas. O Cristo vive, existe vida após a morte, no corpo físico, temos esperança e vamos seguir, continuar nossas vidas, e a gente não precisa viver na dor, no sofrimento, se sacrificando, se matando de tanta dor e sofrimento. Porque aqui é a vida passageira e porque Cristo vive em cada um de nós. E foi Madalena que trouxe essa bela mensagem para a gente, né? Ela foi escolhida pelo Cristo Jesus para trazer essa mensagem. Então, eu vou fazer o seguinte, fazer como marionete, né? Pegar minha cola. Porque, menino, sem a cola a gente vai ficar falando solto, não vai caminhar o caminho certinho, né? E Marinete pegou uma colinha, né? Eu peguei lá no jornal. Trouxe os livrinhos para mostrar para vocês. E fazer igual a minha querida da semana passada, ela disse assim que ela tem o poder de pegar uma frase e transformar em um livro, né? Imagine eu, Adriana Ferreira, quando ela falou assim, eu me identifiquei por demais. Mas eu já vou dando uma cortadinha aqui. A primeira frase que eu vou dizer para vocês é o seguinte: quando eu comecei a estudar, eu disse assim, meu Deus, eu não quero estudar, eu quero sentir, eu quero viver, eu quero perceber. Permita que eu sinta, que eu perceba, que eu acredite, me fortaleça nesse caminho. Eu vou estudar, mas me mostra em exemplos vividos, com minha família, no meu local de trabalho, onde eu passar, aqui dentro do centro. E muitas pessoas mandando umas mensagens a respeito do tema que eu vou estudar, estar falando. E eu me preparei para ter uma atenção mais rebuscada. Eu fiquei observando muito e recebendo as mensagens. E aí a gente descobre como é que Cristo fala conosco, né? E a gente pensa que não fala, a gente pensa que não escuta, fala muito
E quando a gente se permite, nós escutamos muito também. Bom, então foi assim que eu pedi a Deus e é assim que eu vou pedir a vocês agora. Que unamos nossos corações, nossas mentes, nossos sentimentos, todos em direção a Maria Madalena, que nos trouxe a boa nova de Cristo vive. Possamos sentir a presença dos nossos entes queridos, já desencarnados. Possamos sentir a presença dos espíritos abnegados, que são os responsáveis pelo trabalho dessa casa tão abençoada aqui. Sintamos, meu irmão. Unamos os sentimentos. E assim vamos conduzir a nossa palestra hoje, tá bom? E eu agradeço a vocês. Eu vou pular aqui um pouquinho a fala, já vai diminuir bastante, né, de Fátima, porque eu ia falar de Joana de Cusa, de Maria de Nazaré, nossa querida e maravilhosa mãe, escolhida pelo Deus para ser a mãe do Cristo Jesus, das mulheres do Evangelho, Samaritana, da Mulher Mormoniza, da Mãe de Jesus de Madalena, que é quem eu vou falar mais aprofundadamente, né? Bom, muitas histórias a gente ouve falar sobre Maria Madalena, muitas mesmo. E aí, minhas fontes de estudos foram O Caminho, Verdade e Vida, que é este livro aqui, de Emmanuel, ou o capítulo 92, que tem o título assim, Madalena. É uma bênção divina. O outro livro, que é simplesmente encantador, os dois virarão livros de cabeceira, meus livros de cabeceira, mas eu posso garantir a vocês, não será livro de cabeceira fechados, serão livros de cabeceira estudados, porque eu fiquei muito encantada com o livro, com as histórias, e eu adentrei outros textos, outros temas, e fiquei muito encantada. E eu, como uma vendedora de livros, eu já indiquei muitos livros para tanta gente, e essas duas obras-primas eu não indiquei, já estou indicando, viu? Então, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Primícias do Reino, né? De Valdo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. E outros documentários, filmes, eu vi muita coisa. E fiquei muito encantada com Arthur Valadares. Ele é um encanto. Eu assisti essa palestra dele várias vezes, né? Haroldo Dutra também, perfeito. E fui construindo a minha fala, né? A minha experiência de vida. E outra coisa que eu preciso indicar para vocês é, quem não sentar para ler um livro e tal, no YouTube também tem esses textos, já alguém falando, né? Como é que fala? Áudio, mais ou menos por aí, mas ela é uma pessoa falando assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Se eu pudesse filmar eu chorando nessas coisas, vocês iam ver que lindo. Bom, foram essas minhas referências. E aí eu começo a falar para vocês de Maria de Magdala. A referência a Maria de Magdala vem da cidade onde ela vivia. Falar de Maria Madalena nos tempos de hoje é um pouquinho complicado, porque no tempo da ciência de hoje a gente quer saber tudo, tintim por tintim, e entrar em detalhes, não é verdade? E por que isso? Porque é tanto detalhe que a gente quer saber, mas que a Bíblia não nos relata dessa forma. Nosso querido Lucas, que foi um excelente historiador e escritor, ele não entrou, gente, nesses detalhezinhos, onde viveu, de onde nasceu, quem foi a mãe, o pai, que a gente quer tudo, né? Não. Então a gente atribui a Maria de Magdala porque era lá que ela vivia. Não sabe por certo se ela nasceu lá. Outra coisa que fala muito de Maria Madalena é que ela era mulher de posses. Mulher de posses, né? A gente assiste um documentário chamado Madalena que mostra lá realmente que ela era filha de um comerciante, cheio de dinheiro e tal. Aí vem aquela questão de viver num lugar onde tem a cultura patriarcal, onde ela tinha que se casar com o marido que ele escolhesse, esse marido não foi muito legal, aí a Madalena penou e tal, e caiu na prostituição. Ou seja,
vamos chegar lá naquele local que a gente vai precisar, né? Então, se foi assim ou não, né? A gente não sabe, mas a gente quer saber, né? O que levou a isso? Fulano se suicidou. O que levou a isso? Fulano matou fulano. Mas o que levou a isso? A gente quer levar o que levou a isso, né? Então, se é assim, o que levou a Madalena nessa vida, né? Por que Madalena foi para essa vida? Mas o que importa é o seguinte: Madalena, todos concordam que lá Madalena era uma mulher voluptuosa, linda, de uma beleza encantadora, muito inteligente. Além do tempo, né? A mulher que queria estudar, queria ler. Bom, uma mulher nesse contexto. E nesse contexto, vivendo num momento daquele, fica complicado, onde uma mulher não poderia falar com um homem em praça pública, onde não poderia ter amizade com homens, e assim vai. Então, tudo, para a mulher, ela seria uma pecadora. E na Bíblia se refere a Madalena como ela sendo a mulher pecadora. Dois contextos de Madalena: a mulher pecadora e a outra, a mulher que carregava 7 demônios. Difícil, né? Difícil. Então, Madalena, no contexto da prostituição, como foi ou não foi, isso aí vai ficar nas especulações. Aí a gente vai para um momento mais específico. Por que dizer que Madalena era prostituta? Madalena vivia em Magdala, que era uma cidade rica de comércio, né? Ela tinha uma localização estratégica muito boa, onde vinham comerciantes de toda a região e do Mar da Galileia, e lá tinha assim, como ganhava muito dinheiro, e a Galileia vivia sob a pressão do Império Romano, que cobrava muitos impostos dessas pessoas, atraía gente muito poderosa para essa região, né? Então, Madalena, sendo uma mulher que tem uma vida, uma vida diferente, vamos falar assim, uma vida diferente, ela, nesse contexto dessa cidade, sendo uma mulher muito linda, também muito interessante, ela diz que ela construiu muita riqueza, que ela era uma mulher de muita influência, afinal de contas, ela recebia pessoas assim, dentro de sua casa, né? Ela prestava esse tipo de serviços a pessoas importantes, então ela tinha um certo respaldo com essas pessoas, e tinha também, e ela era paga, ela recebia muito dinheiro para isso. Então, Madalena vivia as escusas, né? Madalena não era uma mulher que podia andar tranquilamente na rua, porque nós sabemos que as mulheres poderiam ser apedrejadas, tanto as prostitutas como as adúlteras, as pecadoras. E o pior, Madalena era uma mulher que ela carregava, gente, 7 demônios. A Bíblia fala 7 demônios, e nós sabemos que ela já era um espírito assim, que ela atraiu alguns espíritos, né? Que estavam na situação mais difícil e que se afinou com ela, né? E Madalena devia ter lá seus problemas e tal, e ela não recorreu ao Cristo Jesus, a Deus, porque naquela época Cristo não existia, né? No contexto. Era Deus, eram as leis judaicas que eram muito rígidas para as mulheres, extremamente rígidas para as mulheres. Então, como é que Madalena viveu nesse contexto, né? Ela buscou outros meios de vida, os prazeres da carne, construir império, tudo que a gente puder imaginar relacionado a este mundo aí, né? Então, o que acontece? Madalena vivia assim? Sim,
vivia, mas Madalena vivia uma tristeza profunda, numa dor muito profunda. Ela não tinha paz, ela não conhecia o verdadeiro amor, mas sabemos que somos todos filhos do Cristo Jesus e que Ele habita dentro de nós, e cada um de nós tem esse Cristo dentro que anseia encontrá-lo. Na verdade, eu penso que o que a gente busca nessa terra não é esse amor que tem por aí. A gente busca o amor que Madalena encontrou, o Cristo Jesus. Porque falamos de mulheres que renunciam, falamos de mulheres corajosas, né? Falamos de mulheres de fé, mas falamos de mulheres cansadas, sofridas, que carregam todos os seus desafios e no contexto de uma sociedade patriarcal, né? Então, nós estamos falando dessas mulheres. E o que ocorre? Quando a gente cansa, gente, quando a gente chega ao ápice da dor, a gente procura. E o meu pensar é assim, tem uma frase que diz que quando um demônio sai de dentro da gente, né, e que ele vai dar uma volta por aí, que ele encontra outro lugar e que ele acha brecha na gente também, ele volta com mais 7, dá um poder maior, né? Então, o que acontece? Então, quer dizer que Madalena já tinha feito várias tentativas de se salvar, de não viver aquela vida. Nós não sabemos como foi que ela iniciou essa vida, né? Nós não sabemos as buscas dela, o levanta, cai, até encontrar o Cristo Jesus. Porque até encontrar o Cristo Jesus, a gente sabe como foi a postura de Madalena. Antes, não. A gente tem essas informações. Bom, Madalena soube do Cristo Jesus, recebeu informações a respeito do Cristo Jesus, mas Madalena não se sentia digna, porque ela conhecia a vida que ela levava. Independente do julgamento do outro, independente do que o outro pensa ou fala dela, ela sabia, ela sentia, ela vivia aquilo ali e ela queria mudar. Ela anseia por um amor, pelo esse amor que liberta. E Madalena soube do Cristo Jesus. Não foi assim que ele soube? Não foi assim que ele estudou sobre Madalena? Pois é, quando ela encontra o Cristo Jesus, ela encontra verdadeiramente aquele homem o qual ela ouviu falar, que era um homem sem preconceitos, que acolhia, que não cobrava nada por nada. Que quando ele oferecia, ele não esperava nada em troca. Ao contrário, Madalena nunca tinha encontrado uma situação dessa. Então, ela encontrou com o Cristo Jesus. Gente, e eu estou falando aqui de um Cristo Jesus, eu penso assim, talvez a gente fale de um Cristo Jesus como se fosse um homem como nós. Ele não era um homem como nós. Ele era o Cristo Jesus. Nós sabemos disso hoje. Sabemos hoje. Ele sentiu a mulher morrer se tocar nas vestes dele. Ele era qualquer pessoa, qualquer espírito. Ele conhecia o coração de Madalena. Ele entendia todas as dores de Madalena. Ele acolheu a Madalena. Assim como tantas outras Madalenas, né? Assim como todas as outras Madalenas. E Madalena vem aqui representando uma classe, né? Porque a gente pensa em Madalena, parece que Madalena foi a única que Jesus Cristo acolheu e que deu uma oportunidade de uma nova vida, de uma nova transformação, de um novo reviver, não é? E Madalena foi a mulher singular. A singular é a única, porque é incrível como todos falam da luta de Madalena por manter-se firme ao Cristo Jesus. Quando ela foi curada, ela voltou para a sua vida e disse, não quero mais isso. Não, está decidido. Tudo é uma questão de decisão. Eu penso também que é o fundo do poço, né? Chega aquele momento que a gente não aguenta mais. E a gente precisa tomar uma decisão. E Madalena tomou uma decisão. É agora, eu não quero mais, eu não aguento isso.
Eu quero aquilo que eu tanto busco e anseio, a felicidade plena. Eu quero um amor que não me humilhe, que não me magoe, que não me cobre nada e que eu viva uma vida livre. E assim foi Madalena. Madalena foi livre para decidir o que ela queria. E ela quis seguir Jesus. A Bíblia fala também, todos os documentários e livros que li, que Madalena usou todos os recursos que tinha, né, para ajudar no ministério do Cristo Jesus. E seguiu, estudando, aprendendo, vivendo, sofrendo muito, porque vale lembrar que Maria Madalena, a Maria de Magdala, ela vivia numa sociedade patriarcal e ela vivia entre muitos homens, e essas pessoas, até os próprios apóstolos de Cristo, né, eles ainda não entendiam, eles estavam ainda estudando, né, eles ainda estavam compreendendo o Mestre Jesus, a mensagem maravilhosa. Então, eles estavam caminhando. E, como ninguém acreditava que Maria ia dar conta, como é que a gente imagina uma pessoa, de repente, que vive num palacete, contextualizando, né? Larga tudo, dá tudo, vai ver tudo e vai peregrinar, né? Mas acontece ainda hoje. A gente sabe de histórias assim. Pode ser que não vivesse num palacete, mas que vivia na vida muito assim. Eu já escutei falar de um fulano, Beltrano, que eu conheço os nomes assim, que viveu uma vida muito confortável, com um marido, isso e tal, e que tinha outros sofrimentos dentro dela, mas que ela abriu mão de tudo e foi viver outra vida. Largou tudo e foi viver outra vida. Então, Maria Madalena é um exemplo a ser seguido, né? Para nós que estivermos cansados, em busca, né, do amor verdadeiro, da paz. Ela nos mostra aqui uma questão de decisão e nos mostra também que as decisões são feitas também de esforço, muita dedicação e muita renúncia. Faz acho que já tem uns 10 anos que eu frequento essa casa, vendo aqueles livros, olho para a renúncia o tempo todo, renúncia. Falei, gente, por que esse livro? Doida para ler a renúncia. Toda vez que eu pegava, eu não li. O que é isso? E aí, nós agora estamos estudando, né? Melhor que ler é estudar. Fazer até uma observação aqui para a Alça. É bom ler daquele jeito mesmo, viu, Alça? Aquele estudo, letrinha por letrinha. Que a gente passa 2 anos estudando, mas a letrinha por letrinha é muito bonitinha. Eu sou muito grata a vocês que vocês acrescentam nesse livro Renúncia. Eu acho que foi uma bênção divina que Deus me deu. Meus colegas, né? E você também acrescenta. Meus colegas estudaram esse livro tão querido por mim. Bom, então o que acontece? Maria renunciou, Maria foi seguir Jesus, abdicou de sua vida, passou por muitas humilhações, passou por muitos julgamentos, e inclusive Pedro, o nosso querido Pedro, né? Olhava para Madalena com um olhar indiferente, um olhar de julgamento, de desprezo. Um outro olhar, a indiferença. Gente, a indiferença, eu olhar para você, parece que você não existe. Era Pedro, né? Mas Pedro estava se fazendo Pedro ainda. Aí, e Jesus percebia tudo, Jesus via tudo. Nesse diálogo de Jesus com Maria, Jesus, um Espírito maravilhoso, perfeito, que é, ele colocava cada um no seu lugar e educava os dois. Mostrava para Pedro o que ele precisava e acolhia Maria como ela precisava. Acolhia, né? Falava da força, você vai conseguir, aqui não é assim, entendeu? E Maria também, gente, ela tinha, novamente eu digo, consciência da vida que levava, e ela tinha consciência de que ela precisava, sabe o quê? Resgatar.
resgatar. Ela precisava, ela tinha essa consciência. Bom, conta-se aqui que, eu me perco aqui às vezes na leitura, viu? Que Maria esteve com Jesus até a crucificação. Eu me joguei nessa ideia aqui, gente. Eu falei, gente, eu encontrei meu grande amor, a minha salvação. E ele está ali sendo julgado. Julgado pelo amor, julgado pela bondade, pelo acolhimento. E eu ficava desesperada. E ele foi crucificado. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ele é meu protetor, minha segurança, minha pedra edificada. Meu Deus, quem é que nunca se despediu de um ente querido e pediu a Deus, meu Deus, que isso não tenha acontecido? Me acorde disso, isso não aconteceu, traz de volta. Aí eu fico imaginando Maria pedindo que Jesus volte, né? Para que ela não se sinta sozinha, abandonada, sem acolhimento. Porque nossos queridos irmãos ainda não estavam prontos para acolhê-la. E não acolheu realmente. Não acolheu. Quem acolheu Maria Madalena era Maria de Nazaré. Ela acolheu. E conta-se que elas três, as Marias, Maria Madalena e a Maria de Jesus, elas velavam pelo túmulo de Jesus, porque elas ficaram do crucificamento aos pés da cruz. E elas viram onde Jesus, exatamente no local onde Jesus foi sepultado. Elas esperaram para ver onde era. E ali elas foram velando por ele. Primeira noite, segunda noite, eu consigo ficar pensando na angústia, grande angústia de Maria Madalena. E um belo dia, gente, Maria Madalena chegou lá e a pedra estava fora do lugar. E ela ficou muito preocupada, querendo saber o que foi feito no corpo do mestre, porque eles tinham os costumes, né, de cuidar do corpo, essas coisas todas lá. Esqueci o nome que se dá aqui. E é isso que ela estava querendo fazer. Mas de repente ela encontra assim, ela fica, cadê o que foi feito do corpo do meu mestre? Eu imagino que na cabeça dela pungiu uma esperança, porque o mestre disse que ele voltaria, que ele ressuscitaria. Porque a mensagem de vida eterna, de ressurreição, de reencarnação, não nasceu em Cristo. Ela já existia. Só que eram vagas. Será que é verdade? Será que não é? Mas o Cristo Jesus veio provar. Ele veio provar. E Maria Madalena foi essa que nos trouxe essa mensagem. Ele vive. Jesus está vivo. E no livro Primícias do Reino, ele relata isso de uma forma tão bela, tão linda, que eu acho que vocês devem ler esse livro de tanto eu amo. O encontro, o momento, gente, eu fiquei assim, só pensando. Você consegue imaginar o êxtase que Maria Madalena sentiu quando ouviu? Ela não reconheceu o Cristo Jesus, mas quando ele chamou pelo nome, porque o Cristo, ele conhece a gente pelo nome, ele nos chama pelo nome. Chamar pelo nome é nos dar identidade, é fazer com que a gente se sinta pertencente. Eu te conheço, seu nome é Mita, seu nome é Luzia, Dalva, Fátima. Ô menina, ei, ô bichinha, quem é você? Não é assim. Maria, imagine. Vocês conseguem? Vocês estão tentando pensar? Vocês estão tentando sentir esse encontro de Maria com Cristo? Não é com a mãe dela, não é com o filho dela, é com Cristo Jesus. É com Cristo Jesus. Me falta palavra, né? Ele veio trazer a esperança, a coragem. Ele veio dar ânimo
todos os seus amigos, de todos os seus apóstolos. Todos eles estavam muito tristes, apreensivos e preocupados. Nós não estaríamos. E ele chegou, gente. Ele chegou. E eu fico tão encantada, porque nós estamos vivendo esse momento, hein? Quem está celebrando esse momento, então, esse período de Páscoa sempre me deixou, assim, meio que sensível, né? Porque é um reviver desse momento, e eis-me que hoje, falando Maria Madalena. Então, o que acontece? O Cristo Jesus pediu ela para anunciar que ele chegou, que ele vive, que ele ressuscitou. E Maria foi avisar aos seus irmãos, né? Aos seus companheiros de jornada. E ver o ponto, né? Que fica meio chatinho. Eles não acreditaram em Maria Madalena. Olha, só você vai para cá, Maria, de vida difícil, com todos esses preconceitos e julgamentos. O Cristo já era, Maria, você disse que dane para lá, né? Não. Maria não recebeu de carinho e atenção. E Maria novamente foi julgada por eles, subjugada. Por que você? Por que você quer que eu acredite que o Cristo Jesus ia aparecer logo a você? Uma mulher de tipo de vida desse. Não tinha ainda compreendido a mensagem do Cristo Jesus, né? Graças a Deus, acho que a gente já entende um pouquinho agora, né? Então, Maria se sentiu triste, mas ficou firme. E foi apoiada pela mãe de Jesus quando disse assim: eu acredito, minha filha, porque diz também o livro de Bono que Maria, mãe de Jesus, é que se permanecia mais serena e tranquila, tipo, esperando já o dia que ele vai voltar. Ela tinha essa certeza. Afinal de contas, Maria o concebeu. Maria o recebeu de presente de Deus. Então, ela tinha essa postura. Mas Maria Madalena ainda não. Bom, foi acalentada e logo em seguida Jesus apareceu para os seus apóstolos. Né? Ela manteve-se firme. E Maria, ele apareceu para os seus apóstolos. E agora? É verdade. Porque existe a passagem, né? Que bom, né? Que aqueles que mesmo sem ver, creem, que não precisam ver para crer. Então está tudo pensado didaticamente, educativamente, tudo na vida de Jesus, na história de Jesus tem um sentido. Ele não faz as coisas soltas por aí, não vive por viver. Tem um sentido em tudo que ele atua, né? Então trouxe mais essa mensagem para a gente, né? Bom, o Cristo vive. E aí é que chega o ponto. Gente, com o Cristo vivo, ele ressuscitou, surge o cristianismo. O cristianismo poderia ter acabado com a morte do corpo físico, com a crucificação de Jesus, porque era essa a intenção. Mas, pelo contrário, ele ressuscitou e o cristianismo segue aí, com sua mensagem de esperança, de coragem e ânimo. E todos os seus seguidores se sentiram animados, cheios de esperança e foram pregar o Evangelho, sabendo que o Cristo Jesus estaria sempre em sua presença em espírito. Porque a gente, né, gosta mesmo e sente, é o corpo físico. A gente valoriza muito a pessoa que está do lado da gente, né, fisicamente. Mas é algo que a gente precisa exercitar. É o mundo espiritual. A gente precisa exercitar os nossos ouvidos, os nossos sentidos para o mundo espiritual. Porque a gente não precisa que o Cristo Jesus esteja aqui em carne. A gente precisa que ele esteja aqui, em espírito, vivendo conosco. E ele deu essa certeza. E Maria Madalena trouxe essa mensagem maravilhosa e todo mundo ficou questionando.
ainda existe esse questionamento, né? Depois do cristianismo, ele já veio dando espaço para o que vem depois, que é a doutrina espírita. A abertura para chegar ao advento da doutrina espírita. E a doutrina espírita, através de Emmanuel, veio estudar detalhadamente toda essa passagem, esses relatos, né? Que não ficaram lá atrás, que foram registrados. E vamos estudar mais a fundo, vamos entender o porquê. Porque a gente quer saber o porquê, né? Porque o Cristo Jesus deu uma mensagem tão perfeita dessa Maria Madalena. Gente, conta todos os livros que eu estudei, que principalmente para 9 premissas, que Madalena enfrentou os piores desafios para renunciar a si mesma, aos prazeres. Imagine, venha, volta para a sua vida, venha para cá, sai disso, cristianismo não existe, não está vendo aí? Esse rei de judeu foi morto, foi crucificado. Venha, Madalena, venha. Madalena não foi. Madalena seguiu firme, porque Madalena tinha um grande amor dentro dela, uma grande vontade de se recuperar. Madalena se apegou no amor do Cristo Jesus. Ela foi curada dos 7 demônios. Que a Bíblia chama de demônios, a gente sabe que são espíritos, né? Que estão aí em situações de dor também, de sofrimento, de equívocos cometidos, e que se afinava com Madalena, e aí nessa afinação Madalena ia induzida a praticar atos, viver de histórias que muito induzida e também, né, fascinada por ela também. Ela permitia. Mas depois do encontro com Cristo, não. Madalena tornou-se uma discípula de Cristo Jesus, seguiu trabalhando no Evangelho. E falar de Madalena é uma coisa assim, bem perfeita, porque é o caminho, verdade e vida, e também premissas do reino. Fala de Madalena como uma mulher singular. As características que eles atribuem a Madalena de dedicação a serviço útil, de se colocar à disposição do outro, de não vacilar na sua fé, de transformação mesmo de toda a diversidade, porque ela não vivia num contexto nosso, né? Era um outro, a gente tem que sempre contextualizar isso aí. E Madalena estava lá, seguindo Cristo Jesus. Tu não acha que Madalena não teve vontade de ir com Cristo também embora? Mas ela tinha as obrigações dela aqui. Ela tinha as obrigações dela aqui na Terra, que aqui é o lugar de resgate, né? Madalena tinha uma missão, ela viveu toda a sua vida, mas na hora dela encontrar com Cristo Jesus, foi o momento do encontro e ela seguiu a sua vida. Eu acho muito interessante uma mensagem que é do livro, né, de Renúncia, que Alceu fala sobre o Evangelho. Porque Maria, ela foi em busca de viver o Evangelho, ficar firme no Evangelho, né? E Alceu fala, o Evangelho é um vasto caminho ascensional para você ascender, a cujo fim não atingiremos, olha bem, não atingiremos na legitimidade sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Essa frase aqui eu achei tão interessante, porque é por isso que eu pensei nos nossos estudos, os detalhes. A gente precisa ter os detalhes, né? Então, a gente precisa conhecer, meditar, sentir e viver. Quando eu vi isso desses estudos, eu falei, oh meu Deus, eu pedi justamente para isso, que eu queria conhecer, queria sentir, eu queria viver essa experiência. E dentro da leitura,
veio essa frase aqui dessa forma. Bom, o que acontece, gente? A gente está vendo aqui a vida de Madalena, falando do Evangelho, mesmo depois que o Cristo Jesus ressuscitou, ele foi cuidando em espírito, dando as intuições, falando com todos os seus apóstolos, né? E o cristianismo foi se difundindo, né? Mas, e por que mesmo que Maria Madalena foi escolhida? Porque ela diz que ela foi a pessoa que até mais do que o apóstolo Paulo, a que mais fez sacrifícios a ponto de negar em si mesmo, a de praticar, como é que ele fala aqui? Você lembra a frase? É como se ela fosse agredir ela mesma. Ela passou por mazelas profundas, mas se tornou física. Então a transformação, a regeneração, o reviver de Madalena foi tão grande que o Cristo Jesus disse: eu vim para essas pessoas. Eu não vim para os santos, para os já sãos, para os perfeitos. Eu vim para essa pessoa que quer regenerar-se. E ele deu esse exemplo de uma mulher que vivia uma vida difícil e que agora é transformada. Que mais do que Maria Madalena merecia o grande presente de dizer: o Cristo vive, ele ressuscitou e nós podemos seguir com esperança, com fé e com coragem. Ele trouxe ânimo, né? E seguimos. Gente, conta que Maria Madalena, ela voltou a Jerusalém, porque Maria Madalena continuava indo à sinagoga, continuava trabalhando com os que necessitavam, praticando a caridade, mas ainda não era aquela pessoa que estava pertencente ao grupo. Eles precisavam de mais provas, né? Mais provas a respeito de Madalena. E Madalena ela encontrou seu grupo, porque Jesus disse que ela iria encontrar o grupo dela. Ele falou para Madalena que ela precisava realmente aprender a amar e amar. E Madalena conseguiu isso. Ela conseguiu isso. Madalena encontrou um grupo de leprosos, gente. Madalena, na sua perfeição, na sua saúde, ela encontrou um grupo de leprosos, né? Foi ao encontro de Madalena e ela viu assim: eis os meus, eles que eu vou seguir. E Madalena seguiu para Jerusalém, foi morar no Vale dos Leprosos, cuidar daquelas pessoas, falar de Jesus ali. Quem era que iria falar de Jesus no Vale dos Leprosos? Era Madalena. Era ela. Estava escrito que seria ela. Então, ela foi cuidar dessas pessoas. E claro, como não podia deixar de ser, ela também adquiriu a lepra. E ela passou pelos mesmos cuidados, pelas mesmas dificuldades das pessoas que ela cuidava, né? E diz que, relata que Maria Madalena fazia isso com amor, com carinho, com cuidado dos moribundos, quando estavam assim, né, nos seus últimos suspiros. Ela estava ali, acalentando, ajudando, cuidando. E aí chegou o momento dela, né? Ela começou também a sofrer da doença e depois ela sentiu saudade, né? Saudade dos seus companheiros, né? E diz que ela teve a oportunidade de estar novamente com seus companheiros. Ela buscou também reencontrar com Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e João. Ela teve essa oportunidade desse encontro e Maria Madalena, ela pegou o seu caminho, né? Porque eles não podiam ter vida como sociedade, no vale, mas ela se afastou inclusive do vale. O caminho dela era o caminho para a despedida da vida terrena, mas era o caminho de reencontrar com o grande amor da vida dela, o nosso grande amor, o nosso Cristo Jesus. E conta que Madalena teve essa passagem muito feliz e realizada
porque, pelos seus próprios esforços, né? Ela não sucumbiu à dor, ela enfrentou tudo. Porque nessa terra a gente não vem para alegria, para felicidade, como a gente tanto pensa. E eu juro para vocês, eu sempre pensei isso, já estou até mudando meu pensamento em relação a isso, que na hora da dor é a hora de ser feliz. A hora de ser feliz é só a hora de ser. A hora de ser feliz é a hora do descanso, né, gente? Porque a gente não vai sofrer a vida inteira. A hora de ser feliz é a hora do descanso. A hora da dor é a hora de ser feliz. É a hora de viver o Cristo Jesus. Porque Maria Madalena mostrou isso. Ela mostrou na dor. É aqui que o Cristo Jesus impera e vive. E ela foi aos braços de Jesus. E assim encerra a história de Maria. E eu espero que cada um de nós, né, possa ter curiosidade de buscar esses estudos a respeito de Maria Madalena, aprofunde melhor, porque eu não sou muito boa nisso, mas as pessoas que estavam falando lá e nos livros me emocionaram, foi maravilhoso, viu? E eu agradeço o momento aqui, o momento de estudos, e a paciência, a bondade, o carinho de todos vocês.